Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. De acordo com a visão tradicional do Islã, o Alcorão é a palavra de Deus revelada ao profeta Muhammad por meio do anjo Gabriel. Esta crença encontra-se fundamentada em referências religiosas, como a tradição oral transmitida pelos muçulmanos e as próprias escrituras do Alcorão, que afirma sua natureza divina e sua autenticidade como revelação direta de Deus. Há também a obra de Ibn Ishaq, o Sirat Rasul Allah, também conhecida como a Vida do Profeta, que relata a história da revelação do Alcorão e suas circunstâncias. Esta obra é datada do século VIII e é baseada em tradições anteriores. O Alcorão foi escrito durante o 7º século da Era Comum. Estudos apontam que sua escrita tenha ocorrido ao longo de um período de 23 anos, começando a partir do ano 610 da Era Comum, o ano 610 depois de Cristo, terminando assim no ano 632 depois de Cristo. Ano este que estudos irão apontar que será a morte do profeta Muhammad. De acordo com a tradição, durante esse tempo as revelações foram sendo transmitidas oralmente e após a morte de Muhammad foram compiladas em formas de escrita sob o califado de Abu Bakr, 632 a 634 da Era Comum, e posteriormente sob o califado de Uthman ibn Affan, 644 a 656 da Era Comum. A compilação do Alcorão durante o período de Uthman resultou na versão que é amplamente aceita e utilizada pelos muçulmanos nos dias atuais. Muitos acadêmicos ocidentais e orientais, acadêmicos assim também muçulmanos, têm desenvolvido muitas abordagens históricas e filológicas para compreender o desenvolvimento do texto sagrado islâmico. A obra intitulada The Quest for the Historical Muhammad, em inglês, escrita por Ibn Ishaq, explora as várias teorias propostas sobre a formação do Alcorão, incluindo a hipótese de que suas suratas, capítulos, foram compilados ao longo do tempo após a morte do profeta Muhammad. Além disso, o livro The Cambridge Companion to the Quran, editado por Jamie Damon McLeish, reúne ensaios de diversos especialistas que analisaram a composição, a linguagem e os contextos históricos do Alcorão, aprofundando a compreensão da origem dessa obra fundamental para a religião islâmica e, consequentemente, para o mundo acadêmico que estuda a ciência da religião, as religiões comparadas e a teologia islâmica. Na 19ª surata, o que chamaríamos de capítulo 19, dos versos 22 ao 26, constará uma história muito interessante no Alcorão referente a Maria, mãe de Jesus, que após a concepção, ela foi auxiliada de maneira miraculosa a saciar a sua sede e se alimentar de frutos de uma árvore. Este é o elemento central da narrativa. No caso aqui, tâmaras. Vamos ler o texto. E quando concebeu, retirou-se com seu rebento para um lugar afastado
As dores do parto a constrangeram a refugiar-se junto à tamareira. Disse: oxalá eu tivesse morrido antes disto, ficando completamente esquecida. Porém, chamou-a uma voz junto a ela: não te atormentes, porque teu Senhor fez correr um riacho a teus pés, e sacode o tronco da tamareira, de onde cairão sobre ti tâmaras maduras e frescas. Come, pois, bebe e consola-te. E se vires algum humano, faze-o saber que fizeste um voto de jejum ao Clemente, e que hoje não poderás falar com pessoa alguma. Elementos centrais desta narrativa: a concepção de Maria, o seu sofrimento, e ela é sustentada a se alimentar de maneira miraculosa. A pergunta é: nós temos este elemento textual em outras tradições que antecedem o Alcorão? Sim, temos elementos textuais em que esta história ocorre anterior ao Alcorão. Os diálogos acadêmicos acerca deste tema cobrem uma vasta bibliografia. Há paralelos atestados desta passagem, por exemplo, no Evangelho Árabe da Infância de Jesus, assim também como no Evangelho de Pseudo Mateus. Mas existe um livro na tradição budista chamado Abhiniscaramana Sutra, um tratado sobre a vida do Buda. Este livro conta, entre outros episódios, como ele deixou seu palácio para levar a vida de um asceta e sua jornada desde então. Este livro foi traduzido para o chinês no século VI da Era Comum por Jnanagupta, um monge budista de Gandhara, ou seja, é uma obra anterior ao século VI depois de Cristo, século VI da Era Comum. Curiosamente, nós vamos ler ali os mesmos elementos textuais que estão no Corão, que estão no Evangelho de Pseudo Mateus, que estão também no Evangelho Árabe da Infância de Jesus. Veremos estes mesmos elementos no texto budista. Então vamos lá, vamos ler um trecho desta história no cânone budista, na tradição budista. Vai dizer assim: encantada com a visão, Maia descansou um pouco para admirá-la e gradualmente se aproximou da sombra da árvore. Então, aquela árvore, pelo poder misterioso do Bodhisattva, abaixou seus galhos. E imediatamente a rainha, com sua mão direita, pegou um deles. Assim como no ar, aparece um arco-íris lindamente colorido que se estende através do céu. Assim, ela segurou aquele galho curvo da árvore Palasa e olhou para a imensidão do céu. Então surgiram do meio do ar duas correntes de água quente e fria, respectivamente, para refrescar e limpar o corpo da criança enquanto ela estava ali no chão. E novamente foi trazida a ele um assento dourado para descansar enquanto ele era lavado. Então, claramente vemos os dois elementos. Pelo poder do Bodhisattva foram que os galhos se curvaram até ela, e também vemos o elemento do riacho, de um rio correndo naquele lugar para auxiliar a mãe. Cada tradição religiosa aloca as finalidades simbólicas a um contexto que melhor traduz a objetividade do escritor da narrativa. Tanto o Corão, assim como a Bíblia hebraica e outros escritos de demais tradições, guardam referências simbólicas em comum. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Yarhamuk Allah. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.